trazer novos elementos para que aquilo faça parte da cultura daquela associação. E algumas delas já passaram de 100 anos, e certamente por conta de haver sempre uma preocupação com essa chamada governança, atendimento a requisitos de lei, estar com a imagem, de alguma forma, de bem com a sociedade também, como são principalmente as organizações que trabalham com exploração de recursos naturais. Esse quadro mostra todas as organizações que atuaram com o MEG, fora um períodozinho de crise que houve também em 2003, crise cambial, elas, todas aquelas faixinhas vermelhas, de todos os setores de atividade, elas conseguiram, com ações na Bolsa de Valores, obter melhor rentabilidade, tanto na ação quanto, certamente, nos negócios, que são duas coisas que caminham junto. Quanto melhor a rentabilidade de uma empresa, melhor ela pode remunerar seus acionistas, né? Vamos em frente. O MEG na história. Ele, de alguma forma, ele começou lá no Japão e veio, porque o Japão sacudiu a economia americana na década de 70 por conta daquele conceito de qualidade, principalmente no setor automotivo e no ramo de eletroeletrônico. E hoje é um modelo que se aplica a qualquer organização, pequena, média, grande, setor privado, setor público, já falei lá que o GES Público atende o setor público. Você tem hoje um modelo adaptado a qualquer tipo de negócio, de organização. Vamos em frente. Vamos falar do MEG agora. Pode ir caminhando. Temos no MEG dois grandes elementos que se fundem. São os 11 fundamentos, que eles são traduzidos, internacionalmente, daquilo que são as organizações classe mundial. Depois você lê com calma esse texto. E pode passar o seguinte. Aí estão eles, nós vamos depois dar um pequeno resumozinho do que significa cada um deles. Pode seguir adiante. Olha lá. Vamos fazer uma leitura aqui, que eu vou poupar minha voz, vou fazer aqui uma leitura aqui a partir daqui. Você pode ler, por gentileza? Pode ler daí mesmo, todo mundo vai te acompanhar, tá? Isso se aplica a gente, pessoas. Desculpa, perdão. Isso se aplica a pessoas. Quem faz isso aí não é máquina, não é cadeira, nem parede. Você tem que pensar que esse pensamento sistêmico advém da liderança, que interage com seus pares e faz uma leitura adequada do ambiente externo, que certamente é o ambiente que cerca, né, a organização. A partir dos seus próprios negócios, a partir da concorrência e a partir das tecnologias que vão surgindo, que vão, às vezes, até te deixando no caminho, né? Vamos lá, leia, por gentileza, colega, aqui, o segundo fundamento. Também isso vem de pessoas. Um pouquinho daquilo que a gente está fazendo aqui hoje está alinhado com esse fundamento 2. Isso, inovação é uma palavra hoje que mexe com muita coisa. Lá no site da Fundação, certamente vocês vão ter um pouquinho mais de elementos e de, vamos dizer, um conceito mais ampliado de inovação, mas é também um fator que é gerado pelas pessoas. Máquina não inventa nada, parede, cadeira não inventa nada. Pessoas que certamente, estimuladas pela liderança e com recursos adequados, pesquisa, equipamentos que possam permitir a inovação, é que as coisas andam, né? E certamente compartilhando o ambiente acadêmico, o ambiente industrial, o ambiente de pesquisa, você vai começando a ter ali um ambiente e uma força propulsora à inovação. Apareceu aí, partes interessadas, acionistas, clientes, vamos dar uma olhadinha lá, o que significa isso, né? O cliente interno, aquele colaborador, que é a força de trabalho, né? E tudo aquilo que diz respeito, né, a os órgãos externos de controle, né? Vamos fazer o seguinte, eu não vou gastar muito tempo ler isso aí não, porque vocês vão ter tempo depois. Só queria compartilhar com vocês o seguinte, isso vai estar registrado, leiam um pouquinho mais, se tiverem necessidade, vão até o site da Fundação, busquem lá um pouquinho mais de elementos, vão caminhando. A segunda. Aí está, orientação para o processo de informação, isso faz parte
vital da manutenção e da existência de uma empresa, visão de futuro, onde que ela vai chegar com planejamento, geração de valor, que são os resultados. Uma organização não vive sem resultados. Valorização de pessoas, isso aí para mim é fora de qualquer questionamento, tanto é que é um também dos vetores lá do Balanço Scorecard, pessoas, aquelas pessoas que fazem com que a organização tenha vida, faça a diferença diante da concorrência. Conhecimento sobre o cliente e mercado, vamos abordar um pouquinho disso aqui também, porque você tem que estar de olho bem aceso sobre o que está acontecendo ao redor, né, da sua organização, ao redor do negócio onde você está inserido e, sobretudo, de olho naquele cliente que você quer mantê-lo e não quer vê-lo perdido para a concorrência. Desenvolvimento de parcerias. Hoje, parcerias, entenda-se aí como coisas formais que fazem as empresas caminharem, de alguma maneira, de braços dados, para que até mesmo os resultados delas sejam mais visíveis. E, por último, responsabilidade social, que hoje é uma coisa que eu já comecei aqui a falar de início. Não tem como uma organização se desprender daquilo que acontece no ambiente seu social e no ambiental, principalmente se ela atua em atividades que requeram cuidado e zelo com o ambiente, seja no descarte, seja no uso dos produtos de origem, de qualquer origem. Fóssil, no caso do petróleo, origem da natureza, no caso das matérias-primas, medicamentos. Então, você tem que ter os dois cuidados, né? Na utilização, na reposição e também no descarte. Fechamos, então, o ciclo dos 11 fundamentos. Critérios de excelência. Eles, de alguma forma, se entrelaçam, porque os critérios são inspirados nesses fundamentos. O que são os critérios? É um conjunto de requisitos que estão agrupados por cada um dos 8 critérios, que os nomes nós vamos ver daqui a pouco. O enfoque vamos dar aqui apenas do terceiro critério, que é o de clientes, mas eles, de alguma forma, te dão uma forma de você, bom, eu vou agora trabalhar essa filosofia, que são os 11 fundamentos, em cima de requisitos de gestão, para que eu possa ter uma organização que atenda tudo aquilo ali que foi lido dos 11 fundamentos e mais agrupados nos 8 critérios. Vamos caminhando um pouquinho mais. Aí estão os 8 critérios, né? Os processos gerenciais de enfoque e aplicação, que vão de 1 a 7, estão eles aí, ó, liderança, estratégias e planos, clientes, sociedade, informação e conhecimento, pessoas, processos, e o critério 8, resultados organizacionais, aonde você vai registrar os resultados que você obtém das práticas de gestão que estão lá dentro desses 7 critérios anteriores, mais aqueles resultados que você não pode abrir mão, porque eles fazem parte da sua medição no que diz respeito à metodologia do MEG. Vamos em frente. Aí é uma tela que junta os 11 fundamentos, os 7 critérios. Nós não vamos ver aqui hoje, mas quem sabe ter a oportunidade de ver em um outro momento, os fatores que fazem com que a gente meça em que estágio está a maturidade da gestão da organização. São aqueles outros fatores. Depois você leia com calma. Nós não vamos conseguir hoje, mas quem sabe temos a oportunidade de fazer uma palestra aqui para mostrar como é que você mede uma gestão. Como é que você avalia, por exemplo, que uma escola de samba tem lá requisitos melhores para ser campeã? Como é que uma peça de teatro pode ser avaliada muito bem, um cinema, né, a atuação de um time de futebol, basquete, vôlei? Se você estabelecer critérios para você aprender a avaliar o desempenho de uma equipe, de uma escola de samba, de qualquer outro fenômeno que seja subjetivo, e é subjetivo às vezes, você não tem como evidenciar claramente, tanto é que a própria avaliação que a gente vê nas escolas de samba todo ano, a gente percebe a forma diferente de visão de um mesmo quesito por diferentes jogadores, né? O que é aquilo? É subjetividade, não tem assim uma coisa cristalina, 1 mais 1 igual a 2, não. A visão de um determinado jogador foi diferente da de outra por um mesmo quesito, um mesmo requisito de julgamento. Na gestão nossa aqui do MEG, volta e meia acontece esse fenômeno. As percepções são diferenciadas. E o que você faz, no caso do prêmio? Faz uma reunião de consenso para que as arestas sejam devidamente polidas e todos vejam com o mesmo olhar a partir do olhar de uma pessoa mais experiente. É assim que é feito. Lá na escola de samba não dá para você fazer isso não, o pau quebra lá, né? Não adianta que depois você faz o que lá? Tem que se feito, nota mínima 8, nota máxima 10. Antigamente, o que se fazia? Vamos expurgar uma nota baixa, expurgar uma nota alta. Você mexe nos critérios, você dá um balizamento. Olha, dá para fazer um julgamento sim a partir de coisas subjetivas, como é o caso aqui. Vamos em frente. Esse aqui, pode descer as outras partezinhas aí, né? Já vimos os fundamentos, eles
vão te dando uma forma de você coletar requisitos, agrupar em critérios, e aí você tem os requisitos dentro dos itens, né? Dentro dos itens que estão lá dentro dos critérios. Nós não vamos ver essa metodologia, porque isso é extenso, esse assunto. Para vocês terem ideia, a gente consegue transmitir isso aí, meio que batido, assim, em 16 horas de treinamento, 2 dias direto. Então, ao focar aqui apenas o critério 3, é que a gente quer chamar a atenção da importância desse critério 3, para que a gente comece a olhar uma empresa por 2 enfoques. Primeiro, nós somos clientes de N organizações, mas nós temos que olhar também o cliente da nossa organização. Então, a gente tem que ter, pelo menos, esse duplo olhar, né? Nós somos clientes de todos, nós temos supermercado, farmácia, entidades de serviços, né? Pessoa que vai na nossa casa consertar lá nossos eletrodomésticos, mas também nós somos importantes para a nossa organização quando temos que também zelar pelo cliente dela, né? Então, é um olhar interessante que a gente vai fazer aqui uma soma. Pode ir adiante, meu caro. Aqui começa o MEG, esse desenho bonito, esse anagrama bonito aí, olha. Tá vendo? Ele desenha ali, naqueles quadrantes ali coloridos. Aqui que nós vamos começar a olhar a partir agora desse pequeno detalhezinho. Vai adiante aí. É a lógica desse modelo. Vamos adiante. Eu vou bem assim enfatizar esse primeiro e vou passar correndo pelos seguintes. Senão a gente perde tempo e vão perder de olhar aqui aquilo que é mais importante para nós, que são os requisitos desse critério 3. Olha lá. A primeira coisa que aparece com destaque, está lá em cima, nesse modelo, é o quanto é importante para uma organização. Senti que minha voz melhorou agora, né? O volume. Acho que é o jeito do microfone. Vou falar assim, desse jeito. Então, olha só. O sucesso de uma organização está diretamente relacionado à sua capacidade de atender necessidades e expectativas. Nós vamos até ver como é que a gente faz isso. Existe um como fazer isso. Isso não é coisa que a gente inventa, nem que acha que, vamos chamar assim, o fulano é que entende. Não, a gente pode também entender um pouquinho dessa interpretação dessas necessidades e expectativas. Elas têm que ser identificadas, devidamente entendidas, analisadas e utilizadas para que você crie valor e isso seja percebido pelo seu cliente, você conquiste e o retenha, né? Vamos em frente, então. Pode passar. Critério 3. Agora entrando num mandamento da metodologia dos critérios do modelo de excelência, dos critérios de excelência. Cliente. Esse critério 3 examina como a organização segmenta o mercado, como identifica e trata necessidades e expectativas de clientes e mercados, como divulga seus produtos e marcas e símbolos de acordo com a organização, como ela estreita o seu relacionamento com esses clientes. E também examina como ela avalia, como essa organização avalia a satisfação e, às vezes, até a insatisfação dos clientes, para que ela possa, a partir dessas indicações negativas, aprimorar o seu jeito de lidar com o cliente. Vamos em frente. Não vou me deter nesses outros elementos aí, que vocês vão ler com calma depois. Vocês vão ver o seguinte, é uma engrenagem que funciona a partir da fusão dos fundamentos com os critérios. Pode ir passando direto aí, não vou me deter muito nisso, porque nós vamos passar a ter o quê? A ler os outros critérios que não vão ser preocupação nossa aqui. Eu não quero também atolar vocês com informação. Eu queria falar um pouquinho mais sobre aquilo que é o motivo da nossa vinda aqui. Hoje que é o critério 3, que para o tempo que nós temos aqui, nós não vamos ficar até meia-noite. É o bastante, né? Vai ser o suficiente para a gente ter aqui uma visão. Pode ir passando. O quanto é importante ter liderança? É o critério primeiro. Vamos lá, as estratégias, como é que você estabelece, como é que você traça planos, como é que você planeja, até mesmo como é que você contrata pessoas para você estabelecer uma empresa que tenha um quadro adequado a seus propósitos, né? Vai em frente, pode ir passando. Os processos, meu Deus, como é que uma organização existe sem processos? Não existe, tem processos tecnológicos, processos manualizados, registráveis em mãos, tudo isso faz parte da vida da organização. E, por último, resultados, né? Que é aquilo que conta a história da empresa, como é que ela está se fazendo internamente para pagar pessoal, para recolher tributos e tudo aquilo que é importante, né? Reinvestir, né? Em tecnologias, aperfeiçoar, né? Pagar as contas de previdência e tudo mais aquilo que você sabe que é importante, né? Pode ir em frente. E aí está o critério 8, né? Tudo aquilo. O critério 8 ele pega lá, só para rapidamente aqui. Ele mede em relação a clientes e mercados, mede em relação à sociedade, a pessoas, a processos principais, a processos de apoio,
e certamente a fornecedores de acordo com o tipo de negócio da organização. Você mede tudo isso, são fatores que você pode claramente saber. Fornecedores, você pode avaliar um fornecedor na medida em que ele esteja ou não te dando um retorno a partir da visão das pessoas que usam os produtos e serviços daquele fornecedor. Você tem que dar uma nota para ele. É subjetivo, mas você não pode ficar com um fornecedor ruim que esteja esculhambando a sua base de trabalho, sobretudo até fazendo sua imagem chegar ruim a um cliente final, porque o fornecedor não está te dando uma matéria-prima, um insumo adequado ao produto que você quer servir. Vai em frente. E, por último, né, informação, conhecimento, que esse negócio está circulando todo o tempo da empresa, na nossa cabeça, nos sistemas de informação da empresa, seja na intranet, seja nos papers, seja nas normas, nos regulamentos internos de como é que executa, como é que você registra uma placa de trabalho. Tudo isso faz parte de informação, conhecimento direcionado para o negócio da organização. Pode ir em frente. Aí está o conceito dentro do critério 5, pode passando. Pode caminhando, né? Aí correlaciona, só uma imagem, pode passando adiante. Isso aí é a correlação entre aqueles fundamentos, conforme eles foram conceituados, e os respectivos critérios, né? Está realçando ali que você tem 4 desses fundamentos que são comuns a todos os critérios. Pode passar. E aí está, pode passando. Um a um aí, esses 4 roxinhos aí, são aqueles 4 fundamentos que são comuns a todos os critérios. Estão aqui embaixo eles. E por essa tela a cores, a gente vai poder associar o que é cada um dos critérios e os respectivos fundamentos, alguns deles com mais de uma interseção entre critério e fundamento. Mas essa imagenzinha aí, ela dá uma relação entre o que é um critério e o seu respectivo fundamento. Pode ir em frente. Vamos em frente. Essa imagem só mostra o seguinte: quando você tem uma organização, uma empresa qualquer, ela talvez atenda quase tudo que esteja previsto nos 8 critérios. Mas há um detalhe: na medida que você adota o MEG e começa a agrupar todas as suas práticas de gestão por critério, você já obtém um relatório mais ou menos assim, com mais visibilidade, menos confuso. Ou seja, você estabelece padrões de registro que te deem aquela visão assim mais clara, mais nítida. E os respectivos resultados, que são aqueles 6 resultados que eu li lá atrás, né? Essa é a intenção de um relatório de gestão com base no MEG que a gente tenta transmitir para as organizações. Pode ir em frente. Esse aí é uma visão geral do que significa você mapear um negócio. Toda organização, de alguma forma, vai ter